Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Conforme vocês estão assistindo esta aula, que na verdade é mais uma conversa sobre o manifesto do Partido Comunista, tá? Um manifesto que se tornou em forma de um livreto que foi escrito por Karl Marx e seu amigo Friedrich Engels. Vamos já ir direto para o texto e em uma outra oportunidade nós comentaremos um pouquinho, falando um pouquinho da biografia do Karl Marx e do Engels. As aulas serão curtas, de cada, vamos colocar aí uns 15 minutos, uns 15 minutinhos em cada aula. Então nós vamos começar assim com o preâmbulo do livro. Marx já começa de maneira ácida, né? Ele já começa assim, ó, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Espectro aqui concebendo como fantasma, né? Um fantasma ronda a Europa, o fantasma do comunismo. Lembrando que ele está escrevendo isso em 1848, quando não havia ainda nenhuma nação comunista na Europa. O comunismo ainda não havia se institucionalizado como um regime político. Aliás, nem partido, né? Não era organizado nem como partido. O comunismo apenas era uma ideia que já havia sido comentada, escrita, debatida por outros autores, escritores, filósofos, que seriam os comunistas utópicos ou socialistas utópicos. Utópico significa o quê? Essa palavra utopia é do grego, topos é lugar, o u é uma negação, não um lugar que não existe. Então utopia era um sonho, né, de Fourier, dentre tantos outros, que já tinham pensado o comunismo, já tinham pensado numa sociedade justa, uma sociedade igualitária, sem divisão de classes. O que o Karl Marx vai fazer então? O Karl Marx, ele vai ser o sistematizador do comunismo. Sistematizador o quê? É aquele que descreveu, colocou ideias, hipóteses, organizou, como escreveu em livros, né, o Manifesto do Partido Comunista, também em O Capital, que ele faz uma análise econômica da Europa, século XIX. O Karl Marx, então, ele sistematizou, né? Ele organizou, escreveu sobre como que a sociedade poderia fazer, como que os proletariados deveriam se organizar para que não fossem mais explorados, né? Que acabasse com a divisão de classes, não existissem mais as classes sociais, classe A, B, C, D, e sim uma classe só, que é a classe dos trabalhadores, que iriam assumir os meios de produção, que estava nas mãos da burguesia. Tá? A burguesia detinha o capital, detinha os meios de produção, a máquina, a indústria, e o trabalhador vendia aquilo que lhe restava, que era a mão de obra, e tinha que vender muito barato e era muito explorado sem direito algum. Os direitos que hoje os trabalhadores tenham, não que sejam já completados, mas o direito como 13º, férias, descanso semanal remunerado, como domingo, nem pensar, sabe? Essas coisas aí, nós estamos falando do século XIX, nem pensar. É trabalhar de segunda a segunda, sem descanso, sem nenhuma condição básica, né, do trabalhador. E é isso que o Marx vai denunciar nesse manifesto do Partido Comunista, a pedido também da classe trabalhadora alemã e inglesa, onde que estava forte a Revolução Industrial, já estava presente, já estava
a todo vapor, né? E onde as indústrias então pululavam, cresciam, se desenvolviam. É nesse contexto então que Karl Marx ele escreve o Manifesto do Partido Comunista. Lembrando que as teorias filosóficas, os conceitos filosóficos, as ideias, elas não surgem do nada, ela não surge por um acaso, ela não surge como um fantasma descolada do mundo, né? Ela se faz presente, os conceitos, a filosofia, ela se faz presente dentro de uma contextualização. O que estava acontecendo na Europa? A Revolução Industrial, o crescimento das indústrias, os trabalhadores do campo tinham sido expulsos, principalmente na Inglaterra, tinham sido expulsos de suas terras por conta de uma decisão governamental dos enclosures, que eram os cercamentos, que as terras dos trabalhadores, dos pequenos proprietários, foram expulsos desta terra, dando lugar à grande produção de lã, principalmente, destinada à indústria. Tá? Então, Karl Marx já começa um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Ele diz assim, acompanhe comigo, todas as potências da velha Europa uniram-se numa santa